Tiago, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Glauco. Boa noite, audiência da Fórum. Prazer estar de volta. Boa noite, Tiago. Muito bem. Tiago, ontem aconteceram vários debates, né, em várias capitais. Você conseguiu assistir algum? Se informou sobre algum? Algum te interessou? Olha, eu me informei, tentei me informar sobre os principais, né? Mas eu assisti ao do Rio de Janeiro, onde eu moro. Então eu tentei, né, dar uma atenção especial ao debate do Rio de Janeiro, que não contou com a participação do principal candidato, né, o ex-prefeito Eduardo Paes, mas foi o debate que eu efetivamente assisti. Então, eu assisti um pedacinho, não consegui assistir ele inteiro. O que você achou? O Douglas Ruas, imagina que agora o candidato que deve crescer, imagina, porque é o candidato que é o herdeiro do bolsonarismo, é o Douglas Ruas. O que você achou dele? O Douglas Ruas, ele é articulado da forma de falar, ele fala bem, mas é um candidato com teto de vidro, né? O governo estadual do Rio de Janeiro está envolto numa série de escândalos, né, como o caso Master bem exemplifica, mas são casos muito graves no geral, né? Você pensa nos servidores, por exemplo, os caras não sabem se vão aposentar e ter dinheiro porque o Cláudio Castro investiu o dinheiro do Rio Previdência no Master, bilhões e bilhões. Vários servidores tiveram, né, consignado roubado lá com o Credit Sesta. Então, assim, é um negócio. O Rio de Janeiro, né, virou um antro de corrupção já faz um tempo, e o governo Cláudio Castro era uma quadrilha à frente do governo. Uma quadrilha da qual o Douglas Ruas era um grande representante, né, secretário de Obras. Secretário de Obras é uma secretaria muito visada no governo estadual, porque, evidentemente, você aparece ali com tudo que o governo tem de bom para entregar. Então, o governo vai fazer obra de infraestrutura, vai fazer obra de estrada, não sei o que. Quem aparecia ali era o Douglas Ruas. O Douglas Ruas tinha toda essa relevância, principalmente por causa do pai dele, que é o Capitão Nelson. O Capitão Nelson é prefeito de uma cidade chamada São Gonçalo, e para quem não é do Rio de Janeiro, é uma cidade grande perto do Rio de Janeiro, tem mais de 1 milhão de habitantes. Uma cidade muito pobre, com problemas graves de criminalidade. Então, são vários bairros são inacessíveis ao poder público por conta das barricadas colocadas pelo crime organizado. Mas é um município bastante relevante aqui do Rio de Janeiro. E o prefeito Capitão Nelson, ele foi denunciado, ele foi mencionado, né, melhor dizendo, no relatório final da CPI das milícias, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, lá em 2008, lá atrás. A figura já é controversa, mas o Capitão Nelson ele se tornou prefeito, salvo engano, em 2020, foi reeleito em 2024, e lançou um filho a mais na política, porque ele já tinha um filho na política, o Nelsinho, que é o irmão mais velho do Douglas Ruas, vereador em São Gonçalo, acho que agora é candidato a deputado, e o Douglas Ruas é o filho da família, né? E é muito curioso porque os outros candidatos, né, principalmente o candidato da esquerda, que é o William Siri, um vereador do PSOL, eles tentaram atacar o Douglas Ruas justamente com essa relação dele com o governo estadual, né? Então, o William Siri relembrou, por exemplo, que tem um vídeo do Douglas Ruas, o candidato do bolsonarismo, dele dizendo para o Rodrigo Bacelar, que era presidente da ALERJ, né, Assembleia Legislativa do Estado, que o sonho do Douglas Ruas era vê-lo governador, que eles não queriam votar no Bacelar para o Tribunal de Contas, eles queriam votar no Bacelar para governador. Então tem esse vídeo do Douglas Ruas dizendo isso. O Rodrigo Bacelar, para quem não lembra, é aquela figura que seria candidato a governador apoiado pelo Flávio Bolsonaro, né? Chegou a ter o apoio formal do Flávio Bolsonaro, só que isso foi por água abaixo, porque Rodrigo Bacelar acabou preso porque teria vazado uma operação contra o Comando Vermelho para um deputado chamado TH Joias, que a Polícia Federal diz ser um representante do Comando Vermelho
dentro da Alerj. Então ele vazou uma operação contra o Comando Vermelho, contra o tráfico de drogas, para um representante do tráfico de drogas. Essa é, né, por isso que ele foi preso. Então, relembrar que o Douglas Ruas era tão próximo do Bacelar que chegou a dizer que o Bacelar seria o seu candidato a governador, é uma arma muito grande ali que a esquerda e que o campo democrático, no geral, podem usar contra o Douglas Ruas. Ontem ele tentou ensaiar uma narrativa muito ridícula, dada toda essa história que eu dei aqui, que foi dizer o tempo inteiro que ele é um servidor de carreira. Então, ele é de fato servidor de carreira, né? Ele foi aprovado em concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas ele entrou na política não porque ele era policial civil concursado, e sim porque ele era filho do Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, que é uma cidade com 1 milhão de habitantes. Mas ele tentando o tempo todo fingir que isso não acontece, né, que isso não existe, que ele não era próximo do Bacelar. Quando ele ouvia essas coisas do Bacelar, ele falava assim: eu não tenho padrinho político, eu sou servidor de carreira. Teve um momento que foi constrangedor, na minha opinião, que ele disse para os outros: é diferente de vocês que tem um monte de boquinha, eu entrei na política por mérito próprio, porque eu sou servidor de carreira. E é uma coisa inacreditável, não faz sentido nenhum. O que tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não, nada tem nada a ver, nada tem a ver com entender o raciocínio. Mas o mais curioso aí é ele fingindo que não entrou na política porque é filho do prefeito. Ele é filho do prefeito, por isso que ele está na política, né? Então é uma coisa muito ridícula no geral, mas ele é articulado, assim, ele sabe falar, ele sabe se portar em público. Aqui no Rio de Janeiro se ensaia um possível segundo turno por conta da candidatura do Antony Garotinho. Antony Garotinho, ele vai ser candidato a governador pelos Republicanos, e lá atrás ele foi governador do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Ele elegeu também a esposa dele, Rosinha Garotinho, foi candidata a presidente da República em 2002 pelo PSB. Lá atrás ele fingia que era uma pessoa de esquerda, né? Ele começou a carreira política com o Brizola. E o Antony Garotinho faz um tempo que ele está próximo, né, da direita, né? A filha dele, Clarissa Garotinho, chegou a ser candidata ao Senado apoiando o Bolsonaro. E o Antony Garotinho em si, ele já perdeu muita força política que ele tinha, né? Ele foi candidato a vereador no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, não foi eleito, teve uma votação pífia, teve 6 mil votos, sei lá. Mas ele ainda é uma figura, ele é uma figura que tentou se reinventar agora, apresentando denúncias contra o governo do Estado e tal, apareceu bem. Perdão. Ele que veio com a história, né, da festa das astronautas. Ele voltou a ter uma projeção nacional. Michele Bolsonaro cita uma denúncia do Antony Garotinho naquele vídeo contra o Flávio, que é justamente... Nunca apareceu esse vídeo de festa das astronautas, criou uma expectativa danada, mas era só história, né? Festa das astronautas. E ele dá detalhes, né? Bom, a festa das astronautas tem outras fontes dizendo o que aconteceu. Ah, é? Então tá. Mas a gente não sabe de vídeo, né? E dizem, aí, salvo engano, a Daniela Lima uma vez chegou a fazer uma matéria, mas não lembro 100% se foi ela, mas depois tem que conferir. E tem aliados do Flávio Bolsonaro, assim, que as pessoas presentes na festa disseram que o Flávio não estava nessa dos astronautas, mas que rolou a festa dos astronautas com o político, rolou, entendeu? Uma coisa... Então tá. Deixa eu trazer só um breaking news aqui, ó. Tem a ver com o que a gente está conversando. Coloca aí. Peraí, eu já mandei para aqui. Deixa eu mandar aqui para você, Gui, acho que eu não mandei. Aqui, ó. O Flávio Bolsonaro anunciou onde. Já mandei sim, Gui. Bota aí na tela. O Flávio Bolsonaro anunciou, escolhe Copacabana para abrir campanha presidencial e reunir palanque do PL no Rio. Flávio Bolsonaro, coloca aí na tela, dará largada oficial à campanha presidencial no próximo domingo, 16, na praia de Copacabana, em corpo a corpo com eleitores ao lado de Douglas Ruas, candidato ao governo do Rio, e dos candidatos ao Senado, Carlos Jordi e Carlos Portinho. O local é um dos principais palcos de mobilização bolsonarista desde o começo, tendo recebido ao menos 5 atos ligados ao Jair Bolsonaro.
sendo o mais recente em março deste ano, quando reuniu só 4.000 pessoas, o menor já registrado. Então tá aí, ó. Tá aí, Thiago, bom programa para você que mora aí perto, você curtir lá um ato do Flávio no domingão, né? Eu vou lá com uma camisa do Brasil filmar tudo para vocês. Mentira. Boa. Vai lá sim. Vai com uma máscara, né, para você reconhecer. Não, Thiago, porque eles acham que todo mundo é inimigo, né? E eles são meio agressivos. O Miguel, só para fazer um comentário aí sobre isso, um ponto interessante de ser destacado são esses dois candidatos ao Senado do PL, né? Carlos Portinho e Carlos Jordi. Os dois são do PL. O PL, então, estava lançando uma chapa puro sangue total, né? Eles têm o candidato a governador e os dois candidatos ao Senado. O PL está apoiando os três do PL. Eu tendo a achar que isso é uma má notícia para o campo democrático no Rio, porque a direita vai ser mais fácil para a direita fazer os dois votos nesses caras. Carlos Portinho, ele era suplente do Haroldo de Oliveira, que já era desconhecido, eleito em 2018. Haroldo de Oliveira era muito velho, morreu, ele foi eleito só com aquela onda bolsonarista maluca. Carlos Portinho virou senador. Mas mesmo assim ele é muito desconhecido, né? Ninguém conhece o Carlos Portinho, mas ele chegou a ser líder do governo Bolsonaro, líder da oposição, qualquer coisa assim. E tinha sido deixado para trás, porque o Flávio Bolsonaro tinha decidido apoiar para o Senado dois nomes: Cláudio Castro, ex-governador do Rio, que teve que desistir da candidatura depois das revelações do escândalo do Master, e Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, candidato pelo União Brasil, aquele que foi achado que acharam um fuzil no banco traseiro do carro dele, né? E que tem ligações com a milícia muito conhecidas, várias fotos com um miliciano chamado Jura, o Juraci, de lá de Belford Roxo. Então o PL ficou muito isolado. A candidatura do governo do estado do Rio, do Douglas Ruas, seria vice, chamado Rogério Lisboa, ex-prefeito de um município chamado Nova Iguaçu, que é da Baixada Fluminense, que é um município importante aqui, é um dos 4 maiores colégios eleitorais do Rio, e ele era do PP. Só que parte desse arranjo nacional, né, do PP e do União Brasil não apoiarem mais a candidatura do Flávio, que é um movimento que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil, né? Esses partidos estão percebendo que a candidatura do Flávio está mais fraca e, como consequência dessa candidatura estar mais fraca, eles estão tirando deles da jogada, né, para conseguir, enfim, para caso o Lula vença, como é mais provável para eles não ficarem tão feios na foto. Então, eles estão tentando fazer esse negócio. Isso teve um reflexo direto aqui no Rio de Janeiro, que foi o fato que agora o PL está sozinho. Então, todos os nomes que estão lançando são deles, né? Mas vale lembrar que todos foram segundas opções, porque o Flávio Bolsonaro queria o Rodrigo Batelá para governador, foi preso, né, acusado de ligação com o Comando Vermelho. Aí ele queria lançar para senador o Cláudio Castro também problemas com a justiça e por conta do caso do Master, né? Muita roubalheira demais no governo Cláudio Castro. Cláudio Castro desiste da candidatura. O Márcio Canella seria o outro apoiado, né, pelo União Brasil. Ele teve a candidatura bastante prejudicada pelo fato de ter sido preso em flagrante com um fuzil no banco traseiro. Isso como resultado de uma operação de busca e apreensão por lavagem de dinheiro usando postos de gasolina. Então, assim, já figura péssima, né? E aí, nisso tudo, o Flávio Bolsonaro teve que reconfigurar o palanque dele aqui e agora é todo do PL. O meu medo, porém, é que para o Senado seja ruim, porque o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, ainda costuma, muitas vezes, ter maioria bolsonarista. A gente não sabe se esse ano vai continuar assim, tomara que não, se Deus quiser não, mas é um estado em que o bolsonarismo é forte, e inegavelmente. E o fato dos bolsonaristas terem 2 votos tão fáceis, né? Porque é só você, assim, todos eles vão começar com 22, inclusive, né? Então, para o eleitor é muito fácil você decorar. É uma pena, porque, e o Carlos Jordi, que é o outro candidato a senador que eu esqueci de mencionar, é um fascista, assim, de Niterói, um cara de baixíssimo nível,
salvo engano, tem escândalo de emenda envolvendo ele também. Figura péssima, mas a minha impressão é que para o campo democrático é uma má notícia o fato de você ter 2 candidaturas ao Senado do PL. Enfim, minha análise aí. Mas quem tem que defender na prática é o próprio PL, né? Porque hoje são 3 senadores mesmo do PL no Rio de Janeiro. Então, quem tem que defender a vaga é eles. Eles não têm mais o que ganhar, eles só podem perder, né? Eles podem manter no máximo. Agora, nesse aspecto do que você destacou, Thiago, de ser uma chapa pura. É uma chapa pura porque não conseguiu aliado, não conseguiu legendas, tentou levar o PP, não conseguiu, levaria junto União Brasil também, fracassou. E no caso do Flávio Bolsonaro, ele reproduziu a mesma coisa em nível nacional também, porque ele não conseguiu agregar essas legendas, qualquer legenda, para sua candidatura. Isso se fortalece no campo do Senado, não enfraquece do ponto de vista da candidatura presidencial do Flávio, porque ele se confinou, né, tanto nacionalmente quanto no Rio de Janeiro, onde ele fica com um palanque muito restrito. Não tem gente para dialogar ali no lugar que é o domicílio eleitoral dele. Como é que você vê esse certo isolamento do Flávio Bolsonaro em casa? Glauco, acho que você resumiu muito bem. É ruim para a candidatura do Flávio, de fato. E ele tinha um palanque ali que, né, todas as análises do Rio de Janeiro que iam te fazer lembravam o seguinte: olha, o Eduardo Paes vai ser candidato a governador e ele tem, obviamente, a prefeitura ao seu lado, é a capital, é o maior colégio eleitoral com alguma distância aqui do estado, e ele tem o terceiro colégio eleitoral, que é Duque de Caxias, estado, que é a cidade da vice dele, Jane Reis, que é de uma família péssima, bolsonarista, do Washington Reis, que foi prefeito de Duque de Caxias e é 100% bolsonarista. Ele inaugurou uma escola com o nome do pai do Bolsonaro, para puxar o saco do Bolsonaro. Mas, enfim, a aliança que o pai fez ali para ter acesso a Duque de Caxias. Enquanto o Douglas Ruas, ele é o segundo maior colégio, que é São Gonçalo, tem mais de 1 milhão de habitantes, e ele também tinha ali a força de Nova Iguaçu, que é um estado relevante, uma cidade relevante. Nova Iguaçu é meio que o centro da Baixada Fluminense aqui, né? Vários municípios que da Baixada Fluminense foram desmembrados de Nova Iguaçu. Então, ele tinha ali esse acesso, né? E esse palanque ele perdeu. Então, assim, ele perdeu um acesso importante à Baixada Fluminense. Ele teria o apoio ali do Canela, em Belfor Roxo, que também é um outro município importante, né? Ele teria apoio da prefeitura ali e tal. E hoje a gente não sabe se isso vai ser mantido, né? Porque eu acho, pelo que as notícias dizem, o Canela esperava um apoio mais explícito, mais claro do Flávio Bolsonaro depois que ele foi preso. Isso não aconteceu. Então, o Flávio Bolsonaro, no seu estado natal, de fato, ele está com uma situação mais complicada. A candidatura do Douglas Ruas, ela se esvaziou, e isso é muito ruim para o Flávio Bolsonaro, sem dúvida. O que eu falei sobre o Senado, eu estou vendo o pessoal comentando sobre a Benedita, é que tem 2 coisas para a gente analisar em corrida para o Senado, no geral, na minha opinião, tá? Uma delas é que o eleitorado decide o seu candidato ao Senado muito em cima da hora, normalmente. Então as pesquisas, elas costumam não serem muito boas, elas não costumam indicar muito realmente o que vai acontecer. Se vocês forem ver ao longo da história do Brasil, as pesquisas, o que as pesquisas mais erram é Senado, porque o pessoal acaba falando ali o nome que conhece, sabe? Na pesquisa você ouve ali, conheço. Mas na prática, se você for olhar ali espontânea, 80% não sabe ainda quem vai votar. Então é um cenário muito incerto, por óbvio. Mas o que é importantíssimo numa eleição ao Senado, que você tem 2 votos. É você ter uma candidatura que seja forte nos 2 votos. Então, uma análise muito comum sobre a derrota da Dilma em Minas Gerais, no ano de 2018, por exemplo, uma análise que eu já ouvi do Felipe Nunes, da Quest, que, né, presidente do Instituto de Pesquisa contratado pela Globo, é que a Dilma tinha um percentual muito grande de primeiro voto, mais de 30% do primeiro voto, então assim, uma candidatura forte no primeiro voto, mas que ela não tinha quase nenhum segundo voto, e que isso prejudicou muito a Dilma, né? Então,
A estratégia para você ir bem no Senado é você ter duas candidaturas fortes que você já amarra o seu eleitor ali com essas duas e não deixa ele escapar. Não deixa ele escapar para os rivais. É o que o PT, é o que o campo democrático está dizendo, está fazendo muito bem em São Paulo. Porque em São Paulo você tem a Simone Tebet e a Marina Silva. Muito difícil qualquer eleitor de esquerda deixar fugir disso, né? No primeiro voto pode ser Marina, pode ser Tebet, mas o segundo também vai ser uma das duas. E, né, você não vai votar, sei lá, no Derrite, lá o secretário de segurança assassino do Tarcísio. Não é uma coisa que acontece. No Rio de Janeiro está mais pulverizado. Então, a aliança do PT aqui é com o senador, com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, do Partido do Paz. Ele é um aliado muito próximo do Paz, mas ele é mais famoso, né? No Rio de Janeiro, qualquer um associa o nome dele a uma acusação de violência doméstica. Em 2015, ele tem uma matéria da Folha que, inclusive, que o título é "Secretário admite agressão à ex-mulher". A ex-esposa dele foi à delegacia, registrou a ocorrência. O inquérito acabou arquivado, Pedro Paulo não foi condenado por nada, mas, assim, tem um laudo pericial dele que diz que ele reagiu, que ele empurrou, arranhou, qualquer coisa assim, e tem o laudo pericial dela que diz que ele quebrou até dente dela. É uma situação ruim, né? E por mais que ela tenha depois aparecido para defender ele e tal, ele é muito associado a isso. Inclusive teve notícia lá em 2022 que a Janja teria vetado que o Pedro Paulo se tornasse ministro do governo Lula, justamente por causa desse episódio. Então é uma figura que, e além disso, é uma figura muito liberal na economia, ele tem alianças esquisitas aqui com lideranças comunitárias, que algumas delas são ligadas ao crime organizado. Um exemplo é o Zico Bacana, que foi um vereador aqui do Rio de Janeiro que chegou a ser citado no caso Marielle e tal, depois acabou assassinado, que todo mundo sabia que era ligado à milícia. Então, assim, o Pedro Paulo é uma figura polêmica que a esquerda vai ter dificuldade de votar. E aí, nisso aí, você vai ter eu não sei direito eu acho que a esquerda do Rio não está amarrando bem esse segundo voto. A gente está deixando o segundo voto escapar. Vai ter uma candidatura do PSOL, da Mônica Benício, ex-companheira da Daniele Franco, mas o Lula está apoiando o Pedro Paulo. Então, assim, é uma coisa... e você tem outras candidaturas de nomes do Centrão e até, sei lá, o Crivella, que é evangélico, por exemplo. Então, às vezes, uma pessoa pode votar na Benedita, mas também por professar a fé evangélica, votar no Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Então, eu posso estar errado, né? Espero que eu esteja errado, porque a disputa pelo Senado nesse ano é muito importante para o Brasil, de todos os estados, né? A gente precisa lembrar, se o Congresso é o inimigo do povo, o Senado barrou muito dos retrocessos da Câmara, e o Senado tem o poder de fazer impeachment de ministro do Supremo. Então, assim, é uma barreira muito importante da democracia você manter o Senado, né? E a direita está indo com tudo para o Senado. Então, assim, tomara que eu esteja errado, mas eu acho que a direita está conseguindo amarrar melhor os dois votos. Eu acho que vai ser difícil uma figura bolsonarista convicta não votar nos dois nomes que estão sendo apresentados aqui do PL. Vão votar nos dois do PL e pronto. Eu acho que é mais fácil para a direita bolsonarista. Óbvio que pode ter um escapando do outro ali, principalmente se o Crivella for candidato mesmo. Mas eu acho que o grosso ali do bolsonarismo vai votar junto. E na esquerda, a minha impressão é que a Benedita só tem um voto, e que o outro voto vai pulverizar, vai para os adversários. Numa dessas pode acabar elegendo o Pedro Paulo, por exemplo, que é um cara que fura bolha, entendeu? Vai ter o segundo voto de um ou outro de esquerda, de um ou outro de direita. Então eu não sei, assim, isso. Eu acho que essa lógica da eleição do Senado, de você ter dois senadores, é uma lógica de eleição muito diferente. E que se a esquerda quisesse ter sido competitiva aqui no Rio, de verdade, ela tinha que ter lançado dois nomes fortes. Tinha um nome óbvio, que era o nome do Alessandro Molon, do PSB, e que queria ser candidato, mas o PT barrou, né, vetou, por causa da aliança com o Eduardo Paes para apoiar o Pedro Paulo. Na minha opinião, isso é um erro, e é um erro que talvez custe caro
inclusive a própria Benedita. Mas, de novo, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja falando aqui que no futuro vocês possam pegar esse vídeo aqui e dizerem que eu falei um monte de besteira, mas essa é a minha impressão. Muito bem. A gente vai receber aqui. Já chegou o nosso convidado, o Renato Giannini? Não chegou, não, né? Então tá, depois quando ele chegar, a gente libera o Thiago. Thiago, fica mais um minutinho com a gente enquanto o Renato não chega. Tem uma outra pauta aqui, Thiago, nacional, que esse surto desse deputado republicano, Carlos Gimenez, que começou a atacar o presidente Lula, publicou uma foto de com Lula no lugar do Maduro, né? E aí entrou o Renato Giannini. Então tá, vou liberar você, Thiago. Thiago, muito obrigado pela participação. É sempre muito bom recebê-lo. Forte abraço, boa semana. Volte sempre aqui. Um abraço, Miguel. Um abraço, Glauco. Obrigado aí pelo convite de novo. Valeu, audiência. Até a próxima. Valeu, Thiago. Um abraço.